No vídeo de hoje vamos falar sobre o Banco do Brasil, analisando os últimos resultados reportados pelo banco do terceiro trimestre de 2023, expectativas para o fechamento do quarto trimestre de 2023 e do resultado desse exercício, e também projeções para o ano de 2024, de lucro líquido, payout, preço teto e também resultados financeiros do banco. Mas antes, bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista ao vídeo até o final e caso ele te ajude de alguma forma, considere se inscrever, deixar seu like e compartilhar, para que esse vídeo alcance a mais pessoas. Iniciamos o vídeo com a análise dos principais indicadores no site do Investidor 10 do Banco do Brasil, BBAS3, cotação atual 54,94, variação positiva ou upside em relação à cotação nos últimos 12 meses superior a 71%, um PL que entrega ainda um valor muito abaixo da média histórica do banco e também dos pares no mercado, outros grandes bancos do setor bancário, de 4,71, um preço sobre valor patrimonial indicando aí um desconto na casa dos 5% em relação ao valor patrimonial e um dividend yield atual de 8,34%, com expectativa de fechamento em 2023, com o dividend yield ainda mais elevado e 2024 com projeção superior a 10%. E na comparação com os outros pares no setor bancário, o Santander, o Bradesco e Itaú, como destacado aí, o indicador preço sobre o lucro do Itaú, do Bradesco e do Santander gira em torno de 11 a 12% em média, enquanto o do Banco do Brasil está em 4,72%. E veja o desconto, a disparidade em relação à cotação atual do Banco do Brasil e a lucratividade que é reportada ano após ano desde 2022 pela instituição financeira. No cenário atual, o Itaú e o Banco do Brasil acabam travando uma batalha particular, se descolando em relação aos outros players do setor bancário e entregando lucratividades recordes trimestre após trimestre e ano após ano. E na tentativa de encontrar alguma simetria em relação ao lucro reportado no exercício e a cotação atual do ativo, vemos aí esse gráfico que entrelaça justamente essa relação entre lucro líquido e cotação, e você pode observar que nos anos de 2021 e 2022 havia um descolamento, um distanciamento entre a lucratividade reportada e as cotações do ativo, que vem sendo diminuída consideravelmente em relação aos últimos 12 meses, como destacado aí na tela. No ponto dos proventos, note que o Banco do Brasil é um consistente pagador de dividendos com variações entre 2016 e 2020, mas com a elevação constante no pagamento de dividendos a partir de 2021, quando ele passou a reportar resultados de lucro líquido surpreendentemente altos. O dividend yield médio nos últimos 5 anos superior a 6% e o dividend yield atual superior a 8%. Em relação às cotações, considerando esse descolamento entre o preço e a lucratividade, a margem para um upside em 2024, com um retorno interessante para o investidor, aliada à projeção de dividendos na casa dos 10%. Partindo agora para uma análise dos últimos resultados reportados pelo banco no terceiro trimestre de 2023, temos aí um resultado do lucro líquido ajustado na casa dos 26,1 bilhões de reais nos 9 primeiros meses de 2023, o que representa um aumento de 14% quando comparado aos 9 primeiros meses de 2022. Note aqui um destaque numa avaliação ou análise da Genial Investimentos sobre os resultados reportados na lucratividade acumulada do ano, mais precisamente em relação ao terceiro trimestre de 2023. Note que a partir desse relatório do Genial Investimentos e também da análise do demonstrativo de resultados do exercício, pode-se perceber que o terceiro trimestre foi afetado negativamente devido à necessidade de provisões adicionais para os créditos relacionados às Americanas, resultando no aumento em 507 milhões das despesas com essas provisões para devedores duvidosos. Caso esse impacto não fosse implementado dentro do demonstrativo de resultados do exercício, pode-se concluir que o Banco do Brasil teria potencial para apresentar o maior lucro entre os bancos, competindo diretamente com o Itaú nesse semestre. E aí você pode observar essa planilha com um comparativo entre os resultados reportados no terceiro trimestre pelo Banco do Brasil com e sem o impacto das Americanas comparado ao resultado reportado pelo Itaú. Como dito, os resultados do Banco do Brasil acabaram sendo afetados por essa provisão relacionada às Americanas. E não fosse esse o caso, o banco teria entregue até o momento a maior lucratividade entre todos os bancos do setor bancário. No entanto, esses resultados ainda seguem em linha com as projeções corporativas estabelecidas pela própria instituição financeira e, como destacado aí, o lucro líquido ajustado nas margens, a projeção de fechamento do lucro líquido para o exercício de 2023 é da ordem de 35 bilhões.
Já para 2024, projeta-se um leve desaceleração no crescimento do lucro, com projeção de aumento de 8 a 10% para 2024, ficando aí na faixa dos 38 bilhões de reais, com o ROI, o retorno do investimento, na casa dos 20%. Em relação à carteira de crédito, vê-se um crescimento elevado em relação aos pares, superando R$ 1 trilhão em 2023, com aumento em todos os segmentos, seja pessoa física, agronegócio, micro e pequenas e médias empresas, apenas valendo um destaque negativo em relação às grandes empresas, com uma redução de 5% quando comparado ao trimestre anterior de 2023. Vale ressaltar ainda os desembolsos de crédito rural realizados pelo banco, que chegaram ao patamar de 100 bilhões na safra atual, que engloba o ciclo de 2023 a 2024. Esse aumento foi na casa de 8% quando comparado ao ciclo anterior de 2022 a 2023. E também há um destaque na matéria do InfoMoney, atestando que até o fim de novembro de 2023, essas liberações alcançaram 175 bilhões de reais. Em relação à provisão para devedores duvidosos, ou como o Banco do Brasil prefere chamar, provisão para créditos de liquidação duvidosa, nós temos uma soma de 7,5 bilhões de reais, o que representa um aumento de 4,7% em relação ao trimestre anterior e 66% em relação ao ano anterior. E o impacto negativo foi muito pelo provisionamento adicional em relação aos créditos das Americanas. Vale dizer que em relação a esses créditos existem diversas classificações, de A até H, e cada uma dessas classificações indica o nível de provisionamento em percentual que deve ser feito pela empresa. No caso A, nenhum provisionamento, e H, 100% do valor provisionado em relação ao débito que determinada empresa ou pessoa tenha em relação à instituição financeira. E no caso específico das Americanas e do Banco do Brasil, essas operações foram do risco G, com provisão de 70% do valor, para o risco H, de provisão de 100% do valor, resultando em um impacto de 507,4 milhões nas despesas de PDD. E outro ponto relacionado a crédito que vale mencionar é a recuperação de crédito, que registrou uma queda de 0,9% quando comparado com o trimestre anterior e de 4,2% quando comparado com o ano passado, mesmo com o programa Desenrola já em vigor e envolvendo várias instituições financeiras, entre elas o próprio Banco do Brasil. No ponto das receitas e despesas do Banco do Brasil, nós vemos aí as receitas de prestação de serviço com 25,1 bilhões de reais acumulados nos 9 primeiros meses de 2023, um aumento de 5% quando comparado aos 9 primeiros meses do ano anterior. No terceiro trimestre, são 8,7 bilhões de reais, um aumento de 4,6% quando comparado ao trimestre anterior. Já em relação às despesas administrativas, nós vemos um aumento de 9,2% quando comparado o terceiro trimestre de 2023 com o terceiro trimestre de 2022, e um aumento de 1,5% quando comparado o trimestre atual com o trimestre anterior. No entanto, esse aumento de despesas administrativas no total, englobando despesas de pessoal e outras despesas administrativas, foi compensada em parte com uma redução, como pode ser visto aí no destaque, nas despesas de pessoal em 0,1% do trimestre anterior para o trimestre atual. Como visto, as receitas apresentaram a elevação quando comparado ao trimestre anterior e aos 9 primeiros meses do ano passado, em razão principalmente do aumento das margens com os clientes e com o mercado. Já na qualidade de crédito, temos aí uma análise da inadimplência de mais de 90 dias. No primeiro gráfico, há uma comparação entre o Sistema Financeiro Nacional, as outras instituições, e o Banco do Brasil. No caso do Sistema Financeiro Nacional, nós temos atualmente um índice de 3,50%, enquanto o Banco do Brasil entrega 2,81%. Já em destaque em verde, eles excluem um caso específico, que seriam as Americanas. Esse índice de inadimplência estaria em 2,63%. Já na inadimplência de 90 dias por segmento, temos aí as pessoas físicas com 5,02% e as pessoas jurídicas com 3,04%. Novamente, eles destacam em verde e excluem um caso específico, que seriam as Americanas. Esse índice de pessoas jurídicas estaria em 2,49%. O índice de cobertura do Banco do Brasil continua alto, na casa dos 200% em relação à cobertura no Sistema Financeiro Nacional como média. Encerrada essa análise dos últimos resultados reportados pela instituição financeira, vemos aí um fato relevante publicado ainda nesse mês de dezembro de 2023, trazendo a proposta de desdobramento ou split de 100% das ações do Banco do Brasil, com uma inovação para cada ação emitida, valendo destacar que esse desdobramento ampliará a quantidade de ações emitidas sem alterar o patrimônio do banco,
e a participação percentual dos acionistas, e que ela será efetivada apenas após a aprovação na Assembleia Geral de Acionistas. Toda essa dinâmica em relação ao desdobramento das ações do Banco do Brasil foi explicada aqui no vídeo que eu vou deixar acima no card e também na descrição desse vídeo. Agora partimos para a projeção de lucro líquido e de preço teto para 2024. Aí apresentado para vocês as principais informações que serão utilizadas no cálculo e nas projeções a seguir. Temos um lucro líquido projetado para 2024 de 38 bilhões. Como indicado anteriormente nas projeções para 2024, um acréscimo em relação ao que está projetado para 2023 na ordem de 8 a 10%. Já o payout projetado de 40%. E aí uma previsão conservadora considerando a política de remuneração dos investidores instituída em 2022 e 2023 que definiu esse payout exatamente. Cotação atual do ativo de R$ 54,94. Então, se você tem um dividend yield desejado de 6%, o preço teto é de R$ 88,50. Já se deseja 7%, o preço teto é de R$ 76,00. 8% com R$ 66,50, 9% com R$ 59,00 e 10% com R$ 53,00. Vendo agora uma outra tela que acrescenta informação relacionada à margem de segurança em relação à cotação atual do ativo de R$ 54,94, temos aí, se você espera um dividend yield de 10%, a margem de segurança já extrapolada, porque esse preço teto é de R$ 53,00 e o ativo está atualmente em R$ 54,94. Ela extrapolou a margem de segurança em 3,53%. Já para todos os outros cenários, a margem de segurança ainda é respeitada, porque o valor projetado para você atingir determinado dividend yield ainda não foi alcançado nas cotações atuais. Então temos uma margem de segurança variando entre 7,39% com 9% de dividend yield até 61,08% com um dividend yield projetado ou desejado de 6%. Então, encerrada essa análise e as projeções para 2024, por hoje é isso. Se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.